Olá, meu nome é Laís Almeida, eu sou orientanda da professora Juliana Borim. Hoje eu vou falar sobre o meu projeto de mestrado. Ele se chama Plataforma Inteligente de Coleta de Resíduos, baseado em Internet das Coisas e LP1. Aqui está o roteiro da apresentação. Então, antes de contextualizar melhor, é importante entender o que é cidades inteligentes. Então, rapidamente, cidades inteligentes utilizam estrategicamente sua infraestrutura e serviços no planejamento da gestão urbana. E é muito comum, quando se fala de cidades inteligentes, atrelar esse conceito ao desenvolvimento sustentável. Então, aplicações com esse viés são importantes também quando se propõe soluções de cidades inteligentes. Uma dessas aplicações é a solução de gestão de resíduos. Um dado interessante sobre a gestão de resíduos é a geração de resíduos sólidos urbanos, que deve aumentar 2,2 bilhões até 2025. Para a gente entender melhor o que é a gestão de resíduos, é importante entender como é que é feito o modelo tradicional de gestão de resíduos. A gestão de resíduos nas cidades compreende o sistema de coleta de resíduos, incluindo o transporte, descarte e reciclagem. As rotas de coleta são estáticas, ou seja, os veículos seguem rotas pré-estabelecidas, desconsiderando se os contêineres ou lixeiras se encontram cheios ou não. E nesse modelo tradicional de gestão de resíduos, a gente já consegue observar algumas falhas. Por exemplo, como as rotas de coleta são estáticas, os motoristas acabam passando por lixeiras vazias. E E essas rotas estáticas acabam demandando maior tempo, consumindo maior combustível, é, demandando mais mão de obra, e tudo isso podia ser otimizado por modelos mais dinâmicos e inteligentes. Existem vários trabalhos relacionados que já propõem soluções inteligentes baseadas em internet das coisas. Geralmente esses trabalhos, eles colocam sensores nas lixeiras e esses sensores ficam monitorando o nível de enchimento. E aí, a partir disso, rotas conseguem ser traçadas de uma forma mais otimizada, evitando aqueles problemas que eu falei, de tempo, combustível e mão de obra. Esse primeiro trabalho, de 2018, propõe uma solução baseada em IoT e análise de dados para a coleta de resíduos. Eles utilizam a placa Raspberry Pi, sensores ultrassônicos e Wi-Fi. Foi observado nesse trabalho um aumento na eficiência de combustível em até 46% e tempo de coleta reduzido em 18%. Um outro trabalho, de 2018 também, do Lozano, introduz uma plataforma de gerenciamento de resíduos baseada na tecnologia IoT LP1 LoRa. Os testes feitos mostram boa vida útil de operação, aproximadamente 1 ano, e eles tiveram grande cobertura, utilizando 9 GeTos LoRa, e economia de 28% no combustível. Se a gente pensar a longo prazo, essas economias de combustível e de tempo de coleta são bem significativas. Um outro projeto relacionado, que é mais próximo da gente, da Unicamp, é o projeto de coleta diferenciada do Smart Campus, que está em desenvolvimento atualmente. O case desse projeto são as pilhas e baterias, são esses os resíduos, né, que esse projeto leva em conta. E nesse projeto eles observaram que pilhas e baterias são expressivamente consumidos em zonas urbanas. E a Unicamp possui vários coletores diferenciados, né, para esse tipo de resíduo. Então, aqui na figura à esquerda a gente tem um exemplo da lixeira do Smart Campus, né, de pilhas e baterias. E esse projeto de coleta diferenciada já tem implementado um sistema de coleta inteligente, onde tem sensores embutidos na lixeira que permitem o monitoramento de nível da mesma. E com esse sistema web já dá para traçar uma rota inteligente que, que elimina, mitiga aqueles problemas que eu falei anteriormente, de combustível, de mão de obra e de tempo. Entretanto, o projeto de coleta diferenciada passa por uns desafios.
Por exemplo, o desafio de eficiência energética, eles estão utilizando o Wi-Fi, a gente sabe que consome bem mais do que outros protocolos, por exemplo, LoRaWAN. É, Outro desafio é as leituras que são feitas pelo sensor de nível da lixeira. Eles viram que, com o passar do tempo, esse sensor apresenta leituras inconsistentes. Por exemplo, nesse gráfico era esperado que ficasse entre 15 e 17 centímetros, 17 e 19 centímetros, e não foi isso que aconteceu. Então aqui parece sempre que a lixeira está cheia quando não é o que está acontecendo. Então o objetivo do nosso projeto de mestrado é desenvolver uma plataforma inteligente de coleta de resíduos baseada em Internet das Coisas e LPWAN, aperfeiçoando esse projeto da coleta diferenciada do Smart Campus e estendendo, fornecendo indicadores que contribuirão para tornar o campus mais sustentável. Esses indicadores é um acréscimo, né, ao projeto de coleta diferenciada. Esses indicadores a gente vai se basear nos indicadores de sustentabilidade da ONU para que o campus fique mais engajado nessa questão ambiental de desenvolvimento sustentável. Os objetivos específicos são aperfeiçoar a lixeira inteligente da coleta diferenciada, aperfeiçoar a infraestrutura de rede, focando naquela parte de eficiência energética, de consumo, investigar e fornecer indicadores de sustentabilidade. Como eu falei, né, a gente vai se apoiar nos indicadores da ONU. Aqui está a abordagem da arquitetura que a gente está propondo. Explicando item a item, a gente tem as lixeiras inteligentes que vão ter sensores embutidos que vão estar notificando e monitorando o nível de enchimento de cada uma delas. Esses dados de nível de enchimento vão estar sendo transmitidos via LoRaWAN para um gateway LoRa e depois via um protocolo Wi-Fi, por exemplo, MQTT, para o Network Server, que também é um componente da topologia do LoRaWAN. O dado de enchimento vai ser depois transmitido para a nuvem da Conquer, que é a parceira do projeto. Esse dado vai ser processado lá e depois o sistema web vai estar consumindo esse dado. E a ideia é que os motoristas consigam ver uma rota já traçada, otimizada a partir desse dado de nível de enchimento da lixeira. E aí os motoristas vão conseguir reduzir o consumo de combustível, reduzir o tempo que eles levam para fazer essa rota e conseguir distribuir melhor essa logística de mão de obra. Um outro ponto desse sistema web são os indicadores de sustentabilidade. A ideia é ter indicadores por instituto para que a gente consiga analisar e engajar a comunidade para o descarte mais eficiente desses resíduos. Como resultados parciais, a gente tem trabalhado bastante na parte da lixeira inteligente. A gente fez retestes com o sonar, né, com o sensor ultrassônico que a prefeitura estava utilizando. A gente também conseguiu perceber que ele apresenta leituras inconsistentes com o passar do tempo. A gente acabou levantando outras alternativas para fazer esse sensoriamento de nível. Aqui estão algumas delas, né? A gente pensou no sensor infravermelho, célula de peso e o lidar. A gente acabou optando pelo lidar porque ele já tem uma saída em centímetros e ele não é vulnerável à descalibração como esses outros dois sensores são. Para fazer um comparativo entre o sonar e o lidar, a gente colocou algumas marcações no balde que fica dentro da lixeira da coleta diferenciada. Essas marcações são para a gente validar se as medições que estão sendo feitas pelos sensores fazem sentido ou não. Aqui está o circuito de teste. Como vocês podem ver, o circuito fica na tampa. Como placa controladora, a gente está usando a Realtek ASP32, que já tem o rádio LoRa. Aqui está o sensor ultrassônico em azul. E o lidar é esse menor em preto. Algumas configurações de experimento. Nessa foto à esquerda a gente consegue ver o início do experimento. Eu previamente já
Já enchi o balde com um certo nível de areia, porque eu não tinha tantas pilhas para causar um enchimento total só com pilha, então eu já dei esse enchimento inicial. Ah, Então a medida inicial esperada era 22 centímetros, mais ou menos, e a medida final esperada é menor que 12 centímetros, aproximadamente. Menor porque quanto mais perto do sensor, menor a distância que ele vai estar detectando, por isso menor. Como primeiro resultado, a gente tem o gráfico dos dados brutos do sonar. Aqui a gente já consegue ver alguns erros e alguns outliers. Eu destaquei aqui os momentos que eu colocava as pilhas, que o sensor ultrassônico não responde bem a esses momentos, porque provavelmente quando eu coloco a pilha ele emite a onda e o eco que ele pega não reflete no todo dos resíduos, não dá tempo dele calcular corretamente a distância, então por isso esses outliers, e depois ele vai estabilizando, como vocês podem ver no gráfico. Só que mesmo assim ainda tem algumas leituras bem inconsistentes. Isso fica evidente no final do experimento, que como eu falei era esperado 12 centímetros, mas aqui está maior que 40 centímetros, que é maior até que a lixeira completa. Então, é, é, esse final de experimento evidencia essa inconsistência nas leituras. A gente tentou suavizar os valores dos dados brutos do ultrassônico, só que mesmo assim a gente não conseguiu, porque o problema tá mesmo nos dados brutos, está incorreto. A gente conseguiu até filtrar alguns outliers, mas não foi suficiente, a gente não teve bons resultados nessa filtragem. Agora, comparando os dados do ultrassônico com os dados do sensor LiDAR, o sensor LiDAR em vermelho, ultrassônico em azul, a gente pode ver que o LiDAR ele corresponde bem melhor ao experimento. Por exemplo, quando eu colocava as pilhas, ele vai diminuindo o nível, como é o esperado. E como a gente pode ver, até no final do experimento, ele continua condizente, ao contrário do ultrassônico. Então, a partir da análise dos gráficos, a gente pode observar que o LiDAR é mais estável que o sonar. E como eu falei, durante colocar das pilhas, o sonar acaba apresentando também medidas incorretas, porque ele não consegue calcular a tempo a distância, né, que o lixo está do sensor. Uma outra observação é que quando há mais lixo de um lado que do outro, como ficou no final do experimento, o sonar apresenta leituras falhas, pois ocorre uma situação de desnível. Eu coloquei essa figura aqui para ilustrar o porquê que ocorrem essas leituras inconsistentes. Então, observe que, por exemplo, esse pulso 1, o sonar está emitindo essa onda sonora e ele espera um eco dessa onda para que ele calcule a distância. Só que pelo desnível, o eco que chega é de um objeto mais distante, o que acaba prejudicando no cálculo da distância correta. Por isso, aquelas leituras inconsistentes. Como próximos passos, a gente precisa refinar melhor a definição do sensor de nível que a gente vai utilizar. Embora o LiDAR tenha apresentado resultados bem melhores, ele é mais caro que o sensor ultrassônico. Então, se a gente pensar em reprodutibilidade, fica um pouco mais complicado. Então, a gente tem que pesar melhor as vantagens e desvantagens. Outra coisa que a gente tem que fazer é definir uma infraestrutura de rede para a plataforma inteligente. A gente tem que simular como é que é o desempenho dessa infraestrutura com vários nós, depois implementar um nó para validar de fato essa infraestrutura LoRaWAN. A gente também tem que definir os indicadores de conscientização ambiental, implementar esses indicadores, e a gente tem que aperfeiçoar o sistema web da prefeitura para essas modificações. Aqui eu coloquei as principais referências que eu utilizei para montar a apresentação. Eu queria agradecer ao CNPq pelo tempo que eu fiquei com a bolsa, o Smart Campus por todo o apoio, por tirar as dúvidas, e pela minha orientadora, professora Juliana, pelos conselhos e pelo apoio. Quem quiser saber mais sobre o projeto, tirar dúvidas, só mandar e-mail para esse endereço. Obrigada!